Fala aí, seus investidores inveterados, como é que vocês estão? Meu nome é Thiago e esse aqui é o canal Investimento do Zero aos 100 Desculpas. Ei, vocês já investem no mercado de renda variável ou ainda estão moscando com seu dinheiro na poupança? No vídeo passado eu comecei a falar sobre criptoativos. No caso eu falei sobre o Bitcoin, que foi a primeira e principal criptomoeda. Agora a gente vai entrar no mundo realmente degenerado das altcoins. Aí tu me pergunta, sim, e o que são altcoins? Calma, filhinho, tu não sabe o que eu vou explicar? Senta, relaxa e aproveita o vídeo. Altcoins, como o próprio nome sugere, são criptomoedas alternativas. Quer dizer, algumas podem ser criptomoedas e outras podem ser tokens, se tiver a sua própria ou não blockchain. O surgimento das altcoins veio com a intenção de ganhar dinheiro. Eita, foi mal. De resolver o problema da escalabilidade. Como a intenção era aumentar a escalabilidade, por quê? Porque as criptomoedas, no geral, esse mundo de criptoativos, eles buscam o alcance de um trilema que é descentralização, escalabilidade e segurança. A gente sabe que o Bitcoin é bastante descentralizado e bastante seguro. Contudo, quem assistiu o meu vídeo anterior sabe que a produção de bloco ela demora em média 10 minutos. Então são 140 blocos por dia. Isso é muito pouco perante a necessidade do mercado. Então, pessoas, startups, tiveram a ideia de criar as altcoins. A primeira delas foi o Ethereum, ou como muitos gostam de chamar de Ethereum. Vitalik Buterin, o criador do Ethereum, usando toda a sua inteligência, resolveu desenvolver um grande computador virtual, o Ethereum Virtual Machine, que é como se fosse a internet que a gente já tinha aplicado à tecnologia da blockchain, com descentralização, mais ou menos, e tokenização. O que é isso? O que é isso? É a capacidade de você conseguir interagir com a rede de forma a utilizar contratos inteligentes, que são protocolos automatizados para a realização de operações. Eu sei que tu já vai me perguntar, sim, e como é que funciona esse Ethereum? Calma, filhinho, senta, relaxa e aproveita o vídeo. Tu não sabe que eu vou explicar? O Ethereum ele funciona como se fosse um grande computador virtual, Ethereum Virtual Machine, máquina virtual do Ethereum. Nesse computador virtual, você pode fazer uma analogia à internet antiga. Você pega a internet antiga e aplica ela à tecnologia de blockchain de forma descentralizada e podendo tokenizar. Daí onde foi estruturado o DeFi, que é Decentralized Finance, que são as finanças descentralizadas, onde você consegue, por meio de contratos inteligentes, virar market makers, formadores de mercado, rodar plataformas de lend, no caso empréstimos, mas eu não concordo muito com essa terminologia, porque não é propriamente dito um empréstimo, seria mais um penhor. Você deixa a sua criptomoeda e pega um percentual menor para depois pagar com juros. Mas o pessoal chama de lend, né? Você também pode gerar contratos de RWA, que são Real World Access, são ativos do mundo real. Seriam mais ou menos trabalhos como de cartório, você poder fazer a tokenização da escritura da sua casa, do documento do seu carro, sem precisar, contudo, de ir a um cartório físico. E todas essas operações de forma descentralizada, mediante a paga de taxas, que é feita no token Ether, ETH ou IF, como gostam de falar. Essas taxas que são geradas das operações são divididas aos validadores, assim como no vídeo que eu expliquei do Bitcoin, que existem os mineradores e os validadores. Aqui também existem os validadores do mercado do Ethereum. No caso, com a atualização que teve há pouco tempo atrás, é necessário 32 etéreos para você montar como se fosse uma pool validadora. Você tem 32 etéreos, você coloca no aplicativo e você passa a validar as informações daquele bloco. Lógico, é muito? É, mas hoje em dia também existem outros aplicativos que conseguiram reduzir essa quantidade. Eles formam um conjunto de pessoas que tenham menos Ethereum, agrupam todos eles e passam a formar essa pool de validação. As taxas geradas de cada validação é rateada de forma proporcional à quantidade de Ethereum que cada um formador daquela pool específica tenha. Como o Ethereum veio para resolver o problema da escalabilidade, e isso é feito mediante pagamento de taxa, porque a Web3, que é essa atualização da Web2, onde há essa possibilidade de tokenização, trabalhar com blockchain, gerou um custo. Foi aonde surgiu o problema do Ethereum. Ele veio para resolver o problema do Bitcoin
que não tinha escalabilidade e as taxas do Bitcoin, com o seu crescimento em valor monetário, ficaram muito caras. O Ethereum veio para resolver isso, mas já caiu no mesmo problema. As taxas do Ethereum começaram a ficar caras demais. Com isso, foram surgindo novas redes, não baseadas em EVM, a Solana, a Polkadot, a rede Cronos, e redes baseadas em EVMs, mas sidechain. Por exemplo, a rede Polygon. E não só ela, como as L2. As tecnologias L2, elas funcionam à base de roll-ups. Me pergunta, sim, e o que são roll-ups? Calma, filhinho, que eu vou explicar. Roll-up nada mais é do que essas tecnologias que são L2, elas processam as informações nas suas redes. Beleza. Só que aí elas juntam um agrupado de informações e fazem a validação na rede Ethereum. Então, em vez de elas pagarem taxas por cada transação, elas pagam no montante, diminuindo assim a taxa paga na rede Ethereum. Com isso, elas conseguem baratear. Entretanto, a taxa de gas, que é o chamado gas, é o nome atribuído às taxas pagas, que também é em ETH, que é diferente do que acontece na rede Polygon, por exemplo. Já que a rede Polygon ela é uma sidechain do Ethereum. Ela pode mandar esse rollup para ser validado na rede Ethereum ou ela pode fazer a validação na sua própria rede. Dessa forma, essas alternativas conseguiram baratear o custo de várias operações. Além das L2 e das sidechains, também foram criadas as stablecoins, que são as moedas estáveis. Elas geralmente replicam os valores, as cotações das moedas fiduciárias. Posso citar as três principais, que são a USDT, a USDC e a DAI. Há várias outras. Essas, elas têm o PEG com o dólar. Elas são pegueadas. O PEG é a tecnologia que o pessoal atribui a quando ela mantém a cotação semelhante à do dólar. Ela nem sobe muito, nem desce muito. Ela perde milésimos do valor do dólar. Então sempre estão pegueadas. O problema é se elas perderem o pé. Então você tem que estar sempre atento. E qual é o ideal? É você nunca ter apenas uma stablecoin. Se você for montar uma reserva em stablecoin, criar essa reserva com várias stablecoins. Se uma der problema, você não tem prejuízo com as demais. Isso aí garante uma certa segurança, que é aquela teoria de não colocar todos os ovos na mesma cesta. E com esse crescimento do valor das taxas do Ethereum, mesmo havendo uma escalabilidade maior, lembrando que a descentralização foi prejudicada porque existe um dono, na realidade, se você for olhar para todas as altcoins, diferentemente do BTC, todas elas são startups. São criadas por uma pessoa ou várias pessoas, por empresas, para gerar uma solução de Web3. Aí tu chega e me pergunta, sim, mas antes tu falou aí de um tal de DeFi, tu falou aí de Lend, tu falou aí de Market Maker, e o que danado são essas coisas? Calma, filhinho, que eu vou entrar nesse ponto agora. Primeiro eu fiz uma explanação do que era, agora eu vou chegar a uns pontos mais específicos. A gente sabe que o sistema financeiro global, ele é baseado na centralização, aonde os governos estabelecem seus bancos centrais que regulam os bancos particulares, mas os grandes bancos. E para entrar nesse mercado, há uma barreira gigantesca de um protecionismo dessas empresas. Então, com o desenvolvimento dessa tecnologia de contratos inteligentes, de Web3, foi criada a possibilidade de pessoas com menos dinheiro participar desse mundo financeiro, se tornando formadores de mercado, que são os market makers. Como isso funciona? Seriam as pools de liquidez. Há DApps, que são protocolos descentralizados. Vou dar um exemplo aqui. Lembrando, nada disso que eu estou falando aqui, filhinho, é recomendação de investimento. A Uniswap é um DApp, no qual lá você consegue fazer swaps de criptoativos, vários deles, em várias redes, e também consegue fazer pools de liquidez. O que são essas pools de liquidez? As pools de liquidez são ferramentas nas quais você consegue colocar um ativo, outro ativo, e quando alguém precisar adquirir algum desses ativos, ele vai nessa pool de liquidez e pega o ativo desejado. Contudo, ele vai pagar aquela taxa que eu falei, o gas, que pode ser em Ethereum, no caso em Ether, ETH ou IF, ou se for no caso da Polygon, da rede Polygon, Matic. E essa taxinha vai ser dividida pelas pessoas que colocaram ativos nessa pool, de forma proporcional, gerando assim uma rentabilidade com seus criptoativos. Aí tu me pergunta assim, e qual é a vantagem disso? Eu não já tenho banco. A vantagem, filhinho, é que, no caso, além da retribuição
ser maior do que num banco centralizado, as taxas pagas também são menores do que num banco centralizado. Por exemplo, quando você coloca seu dinheiro para render lá no CDI, você vai ganhar 0,7% ao mês. Nas pools de liquidez, há a possibilidade de você ganhar inclusive 2, 3% ao dia. Lógico, assumindo o risco. Não quer dizer que isso é livre de risco. Até porque, como eu falei logo no início do vídeo, esse já é um mercado bem degenerado. Isso é muito mais arriscado, muito mais volátil, que, lógico, volatilidade não tem a ver com risco, mas aí a gente tem o trabalho com os dois. Tanto risco muito maior, como volatilidade muito maior do que o mercado de renda variável, que já é bastante volátil. Então, você tem que entender onde você está entrando e assumir seus riscos. Contudo, pode ser muito lucrativo. Você tem que lembrar que, como formador de mercado, na sua pool de liquidez, em regra, sempre vai existir dois ativos. Vou dar um exemplo aqui na rede Polygon, que é uma das mais baratinhas. Você colocou Matic e o SDT. Como eu falei antes, é uma stablecoin. Sempre que alguém quiser comprar Matic, você vai vender. Sempre que alguém quiser vender, você vai comprar Matic. Então você sempre está na contraparte do mercado. Isso quer dizer o quê? Que se a Matic subir muito, o pessoal vai querer comprar e você vai estar vendendo. Só que aí a gente entra em outra situação, no equilíbrio da pool. Vai gerar também a questão do impermanente loss, filhinho. Como assim? A Matic subiu muito. Então, eu tinha equiparado aqui uma quantidade de USDT e uma quantidade de Matic. Como ela subiu muito, o contrato inteligente automaticamente vai começar a vender Matic para comprar o SDT, que é a stablecoin de dólar. Isso seria o chamado de impermanente loss. Não essa venda, mas tu vai ter agora menos Matic do que tu colocou no início da pool. Só que a Matic valorizou 25%. Então tu perdeu toda essa valorização daquelas Matics que agora tu tem menos, porque o contrato inteligente vendeu para equilibrar a tua pool em um SDT. É isso que o pessoal chama de impermanente loss. Então você tem que fazer a sua avaliação de risco. Se o quanto você vai ter menos daquele criptoativo perante aquela valorização e perante as taxas pagas no período que você manteve aquela pool, vai ser interessante. Para ao final não perder dinheiro. Sem contar que quando a gente fala de plataformas de lending, que são empréstimos, porque além da possibilidade de você ser formador de mercado, você também pode pegar dinheiro emprestado, as operações ali são denominadas de lend e borrow. Beleza. Contudo, eu não daria essa denominação, porque se aproxima mais de um penhor. Você pega o seu criptoativo, qualquer um deles, vai na plataforma, aqui também não é recomendação de investimento, mas uma das plataformas mais consolidadas de lend é a Aave. Você entra no DApp da Aave, abre o site lá, e você pode colocar um ativo em qualquer das redes que lá ofereça. Por exemplo, você pode colocar na rede Ethereum, você pode colocar na rede zk-Sync, você pode colocar na rede Polygon, que tem taxas também baixinhas. Você pegou a quantidade de ativos que você tem e colocou lá. Se você não pegar nenhum dinheiro em contrapartida, aquele seu colateral que você colocou, ele vai estar gerando um percentual por ano para você. Aí você pega e decide, não, eu quero pegar um percentual de outro ativo. Lá permite, que seria o empréstimo. Só que você não consegue pegar a quantidade que você colocou. Se você colocou $1.000 de um ativo, você não consegue pegar $1.000 daquele ativo. Então você coloca um ativo lá, como colateral. Dependendo de qual seja o ativo, você pega entre 70% a 80%. Quando você coloca seu colateral lá, você vai ter um índice de liquidação. Show de bola. Se o mercado cair até aquele nível, você não é liquidado de vez. Você vai sendo liquidado aos poucos, para cobrir a margem. Lógico, se a queda for muito grande, de forma muito rápida, como às vezes acontece no mercado de cripto, porque ele é muito volátil, você pode ser liquidado de vez. Mas, em regra, ela vai liquidando aos poucos para ir cobrindo a sua margem e manter o balanço do seu colateral. Lembrando que esse colateral você pode completar ou você pode repagar. Inclusive, você pode repagar com seu próprio colateral. Ah, você tem ainda 50% de colateral. Você pode usar esse colateral para repagar o que você pegou de empréstimo. Isso tudo vai depender da sua estratégia. Você pode mudar o tipo de colateral, fazer o swap do colateral. Você pode fazer o swap do que você pegou emprestado. Então, tem uma infinidade de possibilidades. Sim, aí tu me pergunta, e como é que eu faço para participar disso? Como é que funciona tudo isso? O procedimento é semelhante àquilo que eu expliquei no vídeo do Bitcoin. Tu precisa de uma carteira, dependendo de qual seja a rede, uma carteira EVM, seja, eu vou dar um exemplo aqui,
MetaMask. Se tu for entrar numa rede Solana, aí já não é a mesma carteira, tu tem que usar uma carteira diferente. No caso, tu pode usar a Phantom, é uma carteira que é da rede Solana e precisa também de uma corretora, seja qualquer uma delas, seja centralizada ou descentralizada. A partir do momento que você gerou a sua carteira, lembrando, as 12 ou 24 palavras-chave, seja uma carteira física, uma carteira virtual, você vai pegar, vai transferir dinheiro para a corretora que você tenha e comprar o ativo daquela rede. O ativo que vai ser usado como gas. No caso, se forem redes MMs que trabalham com gas em Ether, ETH, você vai comprar Ether, vai transferir para sua carteira e a partir daí você já pode interagir com os protocolos de finanças descentralizadas. Se for, por exemplo, a rede Polygon, você vai comprar Matic, que é o token de gas da rede Polygon. Se for a rede BSC, que é da rede da Binance, você vai comprar BNB, que é o gas da rede BSC, da Binance. Agora, com a sua carteira gerada, as suas 12 ou 24 palavras-chave, que são a seed phrase, salvas num pedaço de papel ou qualquer outro material, desde que não seja online, você fez a transferência desses ativos que serão usados como gas na sua carteira para utilizar os protocolos de finanças descentralizadas. Você está pronto para interagir com esses DApps. Agora cabe a você ir nos protocolos, comprar os ativos desejados, se quiser criar uma pool ou emprestar e pegar empréstimo. Tudo de forma simples e fácil. Com tudo isso que eu falei, você não tem motivo mais para ficar moscando com seu dinheiro na poupança, né, filhinho? Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te trouxe algum conhecimento, te ajudou a entender esse mercado de criptomoedas, deixa seu like, compartilha esse vídeo com algum amigo seu, porque a sua dúvida pode ser a mesma da dele, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E lembrem, o mundo é dos que investem.